Olá, sejam bem-vindos para o nosso podcast Mais Saúde do Porto Ferreira Online. Eu sou Marcela Luz, estou aqui para entrevistar a Isabela Perucci, né, Isa? Conhecida como Tia Isa. Oi, pessoal, tudo bem? Isso mesmo. Isa, me conta aí um pouquinho. Quem é Isabela Perucci? Isabela Perucci é uma pessoa muito alegre, animada, que tem um coração enorme, né? Adora ajudar as pessoas. Então, todo mundo me conhece que eu sou a menina do sorriso, né? As pessoas falam que eu tenho uma luz, que a luz que eu transmito conquista todo mundo, né? Então, eu sou uma pessoa muito animada, sorridente, que gosta de fazer o bem, ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas através do sorriso. Ai, que delícia! Uma pessoa leve, né, Isa? Sim, isso mesmo. Isso, que bom. E me fala um pouquinho das suas qualidades. As minhas qualidades é que eu sou uma pessoa muito animada e muito ativa, né? Eu gosto... Fez uma proposta pra mim, vamos fazer tal coisa? Eu topo, tô dentro, tô sempre... Não, vamos fazer pra hoje, né? Não sou aquela pessoa que deixa pra amanhã, né? Você é proativa, né? Sou né? proativa, eu gosto de fazer e tô naquela energia de querer fazer o que a pessoa pediu, né? Fazer o bem. Então, eu tô naquela energia, vamos trabalhar, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo. Então, assim, a minha qualidade é essa, né? Então, eu gosto... E também de ser muito simpática com as pessoas, né? Eu gosto de fazer muitas amizades, né? Atenciosa então, eu sou também, muito né? atenciosa. Então, assim, eu trato a pessoa como se fosse alguém da minha família. Sim. Né? Não é só um conhecido, é um colega. Então, todo mundo é amigo para mim, vira da minha família. Eu crio um laço muito grande, assim, na primeira vez que eu converso com a pessoa. Você tem uma empatia, Sim, né? Sim, é uma empatia muito grande. E aí você consegue conexão, porque você trabalha bastante com crianças também, né? Isso mesmo. Que legal. Então... E me fala aí, alguns defeitos que a Isa tem? O meu único defeito é ser boa demais, viu? Ah, que bom! E aí bom. as pessoas me fazem de tonto às vezes, né? Não. Mas o meu único defeito é esse, ser boa demais. Ah, então beleza. Isa, me fala aí, por que você escolheu a odontologia? Porque eu, desde pequena, né, eu sempre gostei da área da saúde, né? Eu sempre via o profissional de branco, assim, pra mim, parecia que era um ídolo, né? Então, quando eu ia no médico, quando eu ia no dentista, quando eu ia em qualquer lugar que a pessoa tava de branco, eu ficava, assim, fascinada na pessoa de branco. Eu falava que eu queria ser dessa área, né? E aí, no começo, eu ainda tinha umas dúvidas se eu queria ser veterinária, que eu ainda gostava muito de animais, né? Aí teve uma época da minha vida que eu decidi que isso não era pra mim, que eu não queria mesmo. E aí teve um determinado momento da minha vida que eu precisei ir muito no dentista. Que foi quando, com 19 anos, eu tirei as amígdalas, né? E aí eu fiquei muito tempo com a boca aberta e tive um deslocamento da mandíbula ali, na região do côndilo e da ATM. Então, eu fiquei um ano, assim, indo no dentista toda semana para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque eu estava com muita dor depois da cirurgia. Tinha muita dor na cabeça, muita dor na boca, muita dor em tudo, né? Não conseguia comer nada, que eu fazia um movimento mastigatório. Então, eu comecei a ir em vários dentistas para tentar descobrir o que era, né? Porque até então a gente não sabia que teve esse deslocamento. Foi depois da cirurgia, Foi depois então, da cirurgia das amígdalas, né? Eu fiz as amígdalas e adenoide. E aí eu comecei um monte de dentista. E aqui na cidade eu fui em todos. Aí fui em Ribeirão também. Aí chegaram até falar de uma cirurgia pra mim. Isso daí é um outro assunto que a gente pode entrar depois, né? E aí, por fim, foi onde eu me apaixonei mais ainda por odontologia, né? Que aí eu tava lá, ia sempre, né? Era pra mim ser o contrário, né? Era pra mim não querer mais, de tanto que eu ia para tentar solucionar a minha dor e não conseguia. Aí até que eu fui num profissional que ele, depois de vários profissionais que eu tinha ido, e eu não sei porque na época eu não fui nele ainda, que é o Nando Gentil, que é onde eu trabalho hoje, e ele descobriu o problema, junto com outro profissional, que era o Dr. Toshio, de outra cidade, ele era especialista, que descobrimos que eu estava com a mandíbula fora do lugar. Aí, a partir de então, a gente iniciou o tratamento e foi como tirar com a mão, né? Tirou com a mão minhas dores. Só que aí, nisso, eu já tracei a meta que eu queria ser dentista, né? Então, eu na faculdade, tanto é que no meu último ano de ensino médio, né, tem uns trotes, eu estudava na cooperativa, né? Tem aqueles trotes dos alunos. Sim. E nos trotes dos alunos, eu já estava vestida que eu ia ser dentista, né? Então, eu saí do ensino médio, fiz 2 anos de cursinho, tentando a odontologia. E aí deu certo e hoje eu estou muito realizada. É o que eu sempre quis. Não era a sua primeira opção, né? Não era a minha primeira opção. Era a segunda opção, né? Certo. Então tinha veterinária e odontologia. Aí a veterinária já foi descartada logo já no meu primeiro, segundo ano de ensino médio. E aí eu já quis sempre a odontologia. E foi assim que surgiu o seu amor pela Foi. odontologia?
eu comecei a admiração pela odontologia, né? O amor surgiu mesmo na hora que eu iniciei a faculdade, comecei a ver que era isso mesmo que eu queria. Aí os anos foram se passando e aí depois quando eu entrei na área, trabalhando durante a faculdade, foi onde surgiu esse amor, né? Ai, que bacana. Então, quantos anos você tem de formada, Isa? Todo mundo vai ficar surpreso, mas eu tenho só 1 ano de formada. Ninguém acredita que eu tenho 1 aninho de formada. A gente estava batendo um papo lá fora, né? E você falou que não é apenas 1 ano trabalhando, né? Então, eu tenho 1 ano de formação, né? Eu entrei na faculdade em 2019 e me formei final de 2023, né? Só que na faculdade eu sempre busquei trabalhar na área, né? Eu queria estagiar, eu queria estar no meio da odontologia, eu não queria estar trabalhando fora da área, né? E quando eu entrei em 2019, foi 1 ano antes da pandemia, né? Então, no ano seguinte, eu já começou a pandemia, aquele caos, e nós ficamos em casa, tendo aula online. E aí, eu nunca tinha trabalhado, não trabalhei em lugar nenhum. Foi aonde, na pandemia, eu comecei a trabalhar no camarote. Fiz uma amizade enorme com eles lá, trabalhei quase, não chegou a dar 2 anos, deu 1 ano e uns 7 meses. Então, foi o meu primeiro emprego. Sou muito grato a eles por tudo que eles fizeram por mim, abriram portas para mim, né? E eu trabalhei na parte do marketing com eles, né? Então, comecei a adorar fazer marketing. Só que como a minha área era odontologia, né? E eu precisava trabalhar na área, chegou um determinado momento que eu precisei sair de lá, né? Tive que pedir a conta, maior dor no coração, foi a maior choradeira. Mas aí eu sempre busquei trabalhar na área, né? Então demorou para me conseguir, mas chegou uma época que eu consegui. E aí eu não consegui consegui 2 de uma vez. Né? Ainda foi muito... Eu até fiquei surpresa, porque eu buscava um emprego na minha área. Tava difícil demais conseguir, porque o pessoal não me contratava por conta da faculdade. Sim. Porque eu fazia faculdade à noite, então eu tinha que pegar a van no horário mais cedo. Exatamente. Então, assim, o horário de serviço em clínicas é a mais de 6 horas, né? Então, nunca conseguiam me contratar como auxiliar, como estagiária, por conta disso. E só para fazer estágio sem ser remunerado, no momento eu não conseguia, porque eu precisava do dinheiro por conta que a odontologia é muito cara, a faculdade, né? Sim. Você gasta com material, você gasta com tudo, né? E eu fiz faculdade particular, fiz na Universidade Brasil em Descalvado, mas eu fui aluna FIES, né? Então, eu tinha o FIES pagava a maioria, a grande porcentagem da mensalidade, mas eu pagava um tanto, era o menor. Se eu não me engano, o meu FIES era quase 80% e eu pagava 20% no mês. Sim. Só que o material é tudo nós, alunos, que temos que comprar, tem que comprar. Então, assim, o custo do material é muito grande, né? Fora van, tudo mais. Então, eu precisava de um emprego que fosse remunerado. Aí eu entrei no camarote, fiquei lá por um tempo e tentando desemprego na minha área. Até que eu fiz um cadastro no CIEE pela prefeitura. Já fazia 1 ano que eu tinha feito o cadastro, mas não surgiu a vaga. Aí surgiu vaga, um estagiário remunerado. Eu entrava às 7 da manhã e sairia 1h da tarde. Pela prefeitura? Pela prefeitura, no centro odontológico. Aí foi o Paulo Ribeiro, né, o Dr. Pique. Também adoro ele, foi um dos meus braços direitos também, tudo nessa trajetória. E aí a gente conversou, fizemos uma reunião e deu certo, né? Eu entrei no centro odontológico, período da manhã, e nisso deu fazer o marketing e frequentar a clínica do Nando, né? Para fazer o tratamento meu da boca que eu falei no começo, né? Da ATM. Então eu sempre tava direto lá, todo mês, né? Então eu gostava muito, criamos uma amizade muito grande ali, ele com a minha família, com todo mundo, né? Então ele sempre falava assim, o dia que surgir uma oportunidade, a hora que abrir um espaço aqui, eu contrato você como auxiliar, como estagiária. No momento, não consigo contratar remunerada, mas as portas estão sempre abertas para você vir fazer estágio quando você precisar, né? E aí os horários nunca batiam, né? Aí quando surgiu essa oportunidade de eu sair do camarote para ir para a prefeitura, o Nando aproveitou e falou assim, não, vamos, já que você vai ficar meio período livre, vamos vir para cá. De início, eu ia tomar conta só do marketing dele, né? Então, você toma conta do meu marketing, vai estar estagiando junto, aí começamos, né? Eu comecei a tomar conta do marketing da clínica, que no momento não tinha. E aí, auxiliava ali as dentistas, auxiliava ele, e foi ficando. Até que aí ele acabou não contratou registrado, porque eu já estava contratada na prefeitura. Sim. Então, no mesmo dia que eu entrei na prefeitura, eu entrei no Nando. Né? Então, foi dia 1º de agosto. E aí, eu entrei na prefeitura, entrei no Nando. Então, na prefeitura de manhã, eu via de tudo um pouco, né? Porque é o centro odontológico. Então, e ainda eu tive algo diferente, porque eu fiquei específica só com uma dentista, que é a doutora Margarete da Mata, que ela é odontopediatra especialista. Também sou
muito grata por tudo que ela fez por mim, porque tudo que eu aprendi foi ela, né? Tudo que eu aprendi com criança, né? Então, nós fazemos o projeto dela, que é o Educar para Sorrir, que era um projeto da prefeitura, onde a gente atendia as crianças na escola, né? Na carteira, em cima, né? A gente colocava o colchonete, colocava as crianças ali, a gente realizava o atendimento. Tinha dias que a gente atendia 10 crianças até mais. E aí fazia o tratamento ali, né? Minimamente invasível com o TRA, né? Mas é para criança conhecer? Sim, né? Não, a gente tirava a cárie, restaurava tudo aí. Todo o tratamento que não precisava usar o motor e usar anestesia, que dava para fazer ali, nós fazíamos, né? Então, a dentista, a Margarete, fazia o atendimento e eu auxiliava ela. Sim. Então, eu aprendi muita coisa com ela, né? Então, assim, a gente se tornou muito amigas e foi onde nasceu o meu amor pela odontopediatria. Ah, então, eu já ia te perguntar isso. Então, eu ficava 3 dias com ela e 2 dias no centro odontológico, atendendo com todos os dentistas, né? No centro odontológico tem 8 dentistas, né? Então, 2 dias da semana eu ficava auxiliando os 8 dentistas e 3 dias eu ficava com ela. E no caso, lá, atendimento ao público geral, né? Geral, então eu vi de tudo. Tá. E lá no Nando também são outro público, mas eu também via de tudo, né? Então, assim, eu conseguia ver tudo da odontologia durante a faculdade. Então, fazem 4 anos que eu trabalho com odontologia. Eu tenho 1 ano de formado, mas faz 4 anos que eu trabalho com odontologia. Que legal. E quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis trabalhar com a cirurgia, né? Eu falava que eu queria ser bucomaxilo e fazer só cirurgia. Mas aí, quando surgiu esse estágio na prefeitura e eu comecei a ficar mais com as crianças, com a odontopediatria, com a doutora Margarete, com as crianças, foi onde eu me apaixonei. Aí eu descobri, e eu sempre tive um carisma com criança, né? Então, as crianças sempre me gostou de mim. E aí, só que eu nunca imaginei que eu ia seguir essa área, né? Então, foi onde, com a doutora Margarete, eu aprendi tudo que ela pôde me ensinar, né? E aí, onde eu me destaquei nesse ponto, que a gente ficou 2 anos junto, né? E aí, eu gostei muito. Então, ela me ensinou muita coisa relacionada à criança. Então, quando eu me formei, eu saí. E aí, à tarde com o Nando, também aprendi muita coisa, né? Muita coisa com a cirurgia, tudo que... implante. Então, assim, eu consegui ver de tudo. Então, a hora que eu me formei, eu vi que o meu coração era odontopediatria. Porém, eu ainda... Meu coração é dividido, odontopediatria e cirurgia, né? Então, mas assim, foi onde eu falei, vou focar na odontopediatria para poder... Porque é um mercado que não tem muito na cidade, né? Não tem muito diferencial, né? Não tem... Não é todo mundo que gosta de trabalhar com criança, né? Exatamente. Exige muita paciência e muito amor, né? Então, você tem que ter muito amor para atender criança, saber lidar com as crianças. Exatamente. É amor, a empatia também pela criança, que ela tem medo, ela tem... Sim, você tem que ter paciência. Exatamente. E eu falo assim, que atender crianças é uma delícia, porque a gente descobre um mundo diferente também, né? A gente se entrega, né? Isso. Tanto é que hoje eu vivo no mundo imaginário dos personagens, eu tenho que saber quais são os personagens do momento, quais são as princesas, quais são os heróis, porque eu uso isso na minha consulta, né? Inclusive tem uma sala que tem um nome especial lá na clínica, né? Isso mesmo. Quando eu entrei lá, Isa, eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Eu falei, aqui é fácil a criança tratar o dente, porque ela abre a boca na hora que ela entra, né? Exatamente. Nós fizemos foi 1 mês e meio de elaboração, um projeto que não existia. Foi assim, foi algo assim... Saiu do zero. Literalmente da noite pro dia. Porque não tinha planos para fazer essa sala, não tinha objetivo, não tinha nada. E aí a gente criou nos mínimos detalhes, tentando colocar tudo o que tem no mundo hoje que as crianças gostam. E adequar para poder atrair todas as idades. Tanto os bebês, tanto os maiorzinhos, tanto os adolescentes. E até os adultos, né? Exatamente. Porque não é só criança que eu atendo, os adultos também. Não, a gente entra lá e fica com a boca aberta, né? Que é uma coisa linda. O pessoal mesmo. fala que é o mundo da Disney, né? Ah lá. E aí foi onde a gente surgiu, quando criamos a sala e foi criando uns detalhezinhos, né? Que os detalhezinhos foram surgindo de acordo com foi ficando pronta, né? Aí eu peguei o Nando, que é o nosso parceiro, né? Nós pegamos assim, não, a gente tem que criar um nome, né? O meu sócio, né? O Nando Gentil. E aí nós falamos, vamos criar um nome pra isso, né? Aí eu peguei e falei assim, não, o que parece o Mundo Encantado, né, da Disney, né? Então, assim, vou colocar o Mundo Encantado dos Dentinhos, né? E aí ficou. Colocamos o nome de Mundo Encantado dos Dentinhos. Como eu trabalhava com marketing, eu criei a logo. Fui lá e criei a logo do Mundo Encantado dos Dentinhos. E fomos criando todos os detalhes para poder virar realmente o mundo da Disney, né? Um mundo encantado das crianças
E você me disse que você também atende adulto. Naquela sala Naquela espetacular? Sala. Os adultos querem ser atendidos lá. Né? Então, assim, como eu sou clínico geral, né? Então, eu não foco só em criança, né? Vai chegar um determinado momento da minha profissão, da minha trajetória, que eu vou ter que parar de atender adulto, né? Porque o meu foco sempre é criança. Mas, como eu sou clínico geral e eu tenho muita paciência, eu atendo muito adulto que tem medo de dentista de traumas passados, né? Sim. Traumas de criança. Então, assim, eles optam em passarem comigo por conta disso, porque sabem que eu vou ter paciência com eles. E eles não vão conseguir perder medo, né? Então, assim, eu tendo bastante adulto que eu já consegui tirar o trauma e o medo com o meu jeitinho de atender criança. Que bacana, Isa. Vamos deixar algumas imagens aqui para o Sim. pessoal analisar, né? Isso Ver mesmo. como é a sala mágica, a sala... É o mundo encantado dos O mundo dentinhos. encantado dos dentinhos. Ai, que legal, Isa. Gostei, viu? Gostei muito daquela sala. É realmente algo para você... Encantador, né? Para você relaxar, né? Relaxa você. Tem paciente que até dorme, tem criança que dorme. Eu tive uma criança esse mês passado que eu precisava fazer um canal nela e eu anestesiando ela tem 4 aninhos, ela dormiu na cadeira comigo anestesiando, dando anestesia, nem chorou. Era a primeira vez que ela tomava anestesia. Olha, e Então, assim, a empatia lá com a criança, como que é assim, a primeira consulta que a criança vai com você? Então, a primeira consulta, eu sempre falo que é muito importante a primeira consulta, né? Que nós chamamos de avaliação. Tem muito pai e mãe que não entende isso, que tem que ter avaliação. Eles já querem marcar já para fazer o procedimento. Sim. E não é bem assim, porque a avaliação é a principal consulta que eu consigo conquistar a criança, né? Que é o momento que eu consigo pegar a confiança dela para mim. Que a avaliação eu faço todo um condicionamento infantil, né? Eu começo a minha consulta lá na recepção, a hora que a criança chega. Então, a hora que a criança chega, eu já começo atendendo ela lá no sofá. Para ela pegar confiança em mim, ver que eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa amiga e que não vou fazer nada de ruim com ela. Aí até eu conseguir levar na minha sala e aí eu vou condicionando, né? Eu deixo ela pegar tudo que tem na minha sala, deixo ela brincar na piscina, para na hora certa eu conseguir colocar ela na cadeira e mostrar os meus amiguinhos, que são um espelhinho. Todo mundo lá é meus amiguinhos, né? Esses dias eu atendi uma criança que a criança falou assim, nossa tia, mas todo mundo aqui é seu amigo? Nenhum deles não são seu amigo? Eu falei, não, todos são meu amigo, né? Porque crianças são muito, eles são cheios de perguntas, né? Cheios de dúvida. Sim. Então eu faço todo um condicionamento infantil, eu mostro, deixo a criança pegar na mão, para a criança não ter medo. Porque se eu já chegar botando a criança sentada na cadeira à força, sem falar quem eu sou, sem falar o que eu faço, sem ter aquela empatia, aquele cuidado, eu perco a criança ali. Então, se eu faço tudo um condicionamento, aí até eu conseguir olhar a boquinha da criança, aí depois eu conto uma historinha mostrando o dentinho triste, o dentinho feliz, chamo a turma amiga do dente, que é a escova, passa fio dental, então tem toda uma interação. E a criança sai da consulta ganhando uma escova de dente, sai sabendo o jeito certo de escovar, sai sabendo tudo o que precisa. Tanto é que as mães relatam para mim depois que fica uma semana com a criança olhando a boca dela, olhando a boca do pai, querendo ser tia Isa, né? Então, tem todo um contexto envolvido para me conquistar a criança. Tanto é que as crianças que vão lá, que nunca foi pelo dentista e é a primeira vez, é sempre mesmo que são pequenininhos, de 2 aninhos, 3 aninhos, menos, passou comigo pela primeira vez, são crianças que eu consigo atender já na próxima consulta, já fazer uma restauração, já fazer uma limpeza, né? Sim. Tem crianças que, às vezes, por ser emergência, eu acabo tratando já no dia da avaliação, né? De uma Porque, forma às mais vezes, rápida. que às vezes a criança está com dor, então aí eu acabo atendendo no dia da avaliação. Ou são crianças de outra cidade, que está vindo bastante criança de outra cidade, Pirassununga, Santa Rita, Descalvado. Então aí, nesse caso, eu já realizo o tratamento no dia, porque a mãe para não pegar pista novamente. Então, tem todo esse contexto, né? Ai, que legal, gostei. E aí, o que eu tenho bastante resultado, que as mães relatam bastante, é que eu trato a criança e a mãe como se fossem meus, né? Então, elas se sentem seguras, né? Não é uma forma profissional de só isso, aquilo, acabou, né? Eu chego na recepção abraçando o pai e a mãe, abraçando a criança. Porque se eu chegar e abraçar direto a criança, tem criança que já não quer saber, recua, né? Então, quando eu chego e abraço a mãe, a criança já vê, nossa, tá abraçando minha mãe, então ela conhece minha mãe. Confiável, ela é né? confiável. Então, tem todo esse contexto. Eu sempre falo para os pais, vocês não ganharam uma dentista, vocês ganharam uma amiga para a vida toda agora. Sempre que vocês precisarem, podem me mandar mensagem, me ligar. Tanto é que eu deixo meu telefone à disposição para os pais, para emergência, para o que precisarem.
Às vezes tem sábado, domingo, o pai manda mensagem. Então, assim, eu estou sempre respondendo. Às vezes eu demoro alguma coisa ou outra por conta que eu estou em atendimento. Mas eu estou sempre disponível para eles. E você tem alguma história assim inusitada ou bem diferente do atendimento que você fez? Sim, o pessoal acha até engraçado, né? Porque as crianças têm medo de ir no dentista, né? E choram porque não quer ir. Lá na minha clínica, no Mundo Encantado dos Dentinhos, as crianças choram porque não querem ir embora. Né? A hora que eles entram lá e vê tudo aqueles brinquedos, vê toda aquela magia que eles choram tem criança que esperneia perna no chão porque não quer ir embora, né? Aí tem as dentistas, auxiliar bate na porta, tá precisando de ajuda? Fala, não, ele tá chorando porque não quer ir embora mesmo, já acabou o atendimento. As mães ficam e falam, gente, ele não quer ir embora, quer ficar ali. E acontece direto. Mas isso é muito gostoso, né? Eu que sou mãe, a gente quer passar essa segurança para nossa criança para que ela se sinta à vontade. Sim. E naquele espaço não tem como não se sentir à vontade. Aquele espaço ele é humanizado, né? A gente quer deixar um ambiente acolhedor, cheio de amor. Isso. Para a criança sentar lá e deixar a gente tratar. Porque se a gente dar o bloqueio neles ali, eles vão crescer o adulto traumatizado de dentista, que é o que tem hoje. Um monte de adulto traumatizado. Porque por algum negocinho que foi feito no passado. Às vezes foi a forma que o dentista tratou, a forma que ele olhou. Então, assim, são traumas pequenos que a criança leva pro resto da vida, né? Então... E aí a sala foi criada para isso, né? Para a gente fazer um ambiente acolhedor, humanizado, com condicionamento infantil. Então, eu sempre priorizo o condicionamento infantil. Quando vem criança com trauma lá, trauma de outros dentistas, ou trauma... Tem criança que tem trauma de médico, né? Precisou ir por médico. Então, assim, a criança relaciona... Não pode ver o jaleco branco, relaciona jaleco, touca e máscara com médico. Ou com a injeção. Você vai me dar vacina, né? Tem muita criança que fala, você vai me dar vacina? Eu falo, não, gente, eu não vou dar vacina. E aí, então, assim, tem crianças que eu atendo, a hora que eu vou receber a criança na recepção, eu vou sem touca, sem máscara, até sem jaleco, para a criança confiar em mim, para depois eu levar ela na sala. Tem criança que, às vezes, eu não consigo levar na sala, porque ela está lá traumatizada. Às vezes, é meia hora só no sofá da clínica, para mim conseguir levar ela para minha sala. Conseguir levar. E, às vezes, não precisa só de uma consulta, precisa de mais, não, né? Sim, eu faço mais consulta, né? Eu tenho... Quando eu me formei em janeiro do final do ano passado, né? Que eu fui começar a atender mesmo para valer, foi em abril, né? Que aí eu comecei a atender uma criança ou outra, né? Então, eu comecei a atender uma criança e a mãe ia falando para outra e ia falando para outra. E eu atendia na sala normal lá do Nando. Tem várias salas, né? Nós somos em 6 dentistas lá. Então, assim, a sala que estava vaga, eu atendia. Então, quando é começo de profissão, a gente não tem muito paciente, né? Só que como eu fiz o estágio na prefeitura e lá com o Nando, então as pessoas já me conheciam. Porque eu lidava com todas as crianças da municipal, né? A gente pegava as crianças da prefeitura. Sim. Então, assim, bastante criança sabia quem eu era. E me via lá no centro odontológico, que são bastante dentistas e um público enorme, né? Então, a demanda ali no centro odontológico é muito grande, né? E eles são impecáveis o atendimento lá, né? Então, eu saí de lá com o coração na mão, porque eu queria ficar lá, né? Mas lá é com concurso. Tanto é que a gente tentou renovar o estágio, tudo, mas como acabou a faculdade... A prefeitura até conseguiu renovar meu estágio, mas a faculdade, como tinha acabado, a faculdade não permitia mais. Não permitia. Então não deu certo, eu tive que sair. Mas a gente é amigo até hoje, eu tenho uma admiração por eles até hoje. Quando eu preciso, eu vou lá. Quando eles precisam de mim, eles ligam, né? Esse mês passado mesmo, eles me ligaram. Tinha uma bebezinha de 6 dias, nasceu com um dentinho, a gente chama de dente neonatal. Quando nasce no parto, já tá com o dentinho na boca. Sim. Aí eles me ligaram e falaram, Isa, eu tô com um bebê aqui de 6 dias, posso mandar pra você? Eu falei, pode, traz aqui. Porque eles sabiam que eu ali é um ambiente acolhedor e eles sabem que eu ia conseguir, né? Então, eles mandaram pra mim, e aí eu tô com esse paciente, com essa bebezinha até hoje, a gente se apaixonou. Hoje ela foi sexta-feira lá, tá com 45 dias. A gente extraiu o dentinho lá na hora, porque o dente estava com mobilidade, né? Então, corre o risco da criança broncoaspirar. Sim. E machuca o peito da mãe. E aí, eu tirei o dentinho, nós tiramos na hora lá, e a criança tá fazendo acompanhamento com a gente. Trouxe o irmão também, então acaba virando... Acaba atendendo a família, um né? ciclo, né? Ciclo. Então, aí eu atendia numa sala normal, né? Até que eu atendi uma mãe ia falando para outra. E aí, como vinha bastante criança com trauma, e aí as mães falavam assim, nossa, ela tem um potencial, tem paciência, tudo. Então, eu ia fazendo condicionamento infantil. Só que chegou um determinado momento que eu estava tendo mais paciente e não estava tendo mais sala, porque estavam as outras dentistas de atendimento, não de atendimento.
Então a gente falou assim, não. E aí uma das crianças virou pra mim e falou assim, tia, por que a sua sala... E eu já comecei a dar presentinho ali, conquistar a criança falando dos personagens, dos heróis, das princesas. Aí ela falou assim, tia, eu achei que eu ia vir aqui e sua sala ia ter bichinho. Mas não tem nenhum bichinho, né? Aí eu falei assim, não, calma que a tia vai fazer uma sala com vai ter um... Eu vou pôr bichinho aqui, né? E aí não tinha onde Agora criar. não tem mais um, tem vários. Não tinha onde a gente fazer uma nova sala, né? E aí começou essa demanda e as crianças falaram, eu achei que tinha bichinho, porque eu fui em outra, tinha bichinho. E aí eu Nando sentamos e conversamos. Falei assim, ó, vamos fazer uma sala com... A gente não imaginava que ia fazer uma sala nova, né? Tá. Não tinha nem espaço para isso, né? Tinha outra sala lá de atendimento que daria para poder pôr criança, para poder criar uma sala nova e tem sala lá em cima, né? Mas é escada, é tudo... Então a gente estava pensando o que íamos fazer, né? Aí nós falamos assim, não, a princípio vamos modificar essa daqui, que era a sala principal, que é a sala do Nando. Que como o Nando tá mais em cirurgia, né? Então ele usa bastante aquela sala, mas assim, daria pra gente adequar ali. Aí até que tem a casa do lado ali, né? A casa do lado, que é a casa do pai do Nando. Do pai do Nando, exatamente. Aí o Nando falou assim, vamos fazer o seguinte, chamou um arquiteto lá, vamos quebrar essa parede e a gente faz esse quarto, a sua sala. Aí fomos criando a ideia da sala nova, de fazer uma sala nova. E aí, aos pouquinhos, em 1 mês e meio, a sala ficou pronta. Nossa, foi muito rápido. Eu tenho até os vídeos do antes e o depois. E aí, a gente não tinha nada de como ia decorar a sala. A gente só ia fazer uma sala a mais ali, que ia pôr os equipamentos. E que provavelmente aquela sala ia ser minha. Né? Não tinha nada concreto. Só tinha algumas ideias. Tinha umas ideias. Aí o Nando, ele é uma pessoa que sempre viajou muito, né? Tá sempre no ramo da odontologia, né? Pro mundo todo. E ele foi muitas vezes pra Disney, né? E aí ele tinha um saco de urso. Um saco de todo quanto é tipo de urso. E ele ficava lá guardado, né? Aí ele lembrou desse saco. Aí ele falou assim, não, vamos pôr na sua sala. Aí as meninas lá daqui falaram assim, mas como que a gente vai pôr esse urso? As crianças vão querer levar embora, né? Aí nós falamos assim, não, vamos pensar numa estratégia para as crianças não querer levar embora. Aí foi onde a gente teve a ideia de pendurar na parede. Que aí é um jeito de não ter que levar embora, né? Porque tem criança que é difícil você falar não, né? Aí começamos a primeira criação, que foi os ursos. Aí depois do urso, a gente falou assim, ó, ou a gente vai comprar uma cadeira própria para criança, ou a gente vai modificar a que tem aí. Que ela ficava na sala da Lu antigamente, né? Ou a gente modifica essa sala. Aí começamos a pesquisar. Eu falei, não, a gente tem que ter um tema, não dá pra gente ir botando um monte de coisa aleatória, vamos pôr um tema, né? Aí foi bem na época que começou a volta do Stitch. Que começou aquela febre do Stitch, né? E aí tem uma das auxiliares lá, que é auxiliar do Nando, que faz 30 anos que tá na clínica, né? A Daiane, ela tem um filho menor, né? O Henrico. E o Henrico sempre soube de todas as atualidades, né? E ela também. Aí ela falou pra mim, ó, Isa, o Stitch tá na moda, né? Aí a gente foi lá na loja, lá em cima, nos Atacadão da... A Divertiland. Isso. Aí compramos o primeiro Stitch. Aí daí, então, foi só Stitch, né? Tanto é, você pode ver, minha capinha do celular é Stitch. Tudo é Stitch. Meu jaleco é Stitch. Então, virou Stitch. Aí eu consegui achar uma empresa que fazia personalizado pra minha cadeira. Nunca tinha feito. Também eu acho que não tem no Brasil, acredito, porque essa empresa falou só, nunca fizemos, vai ser a primeira vez. Pesquisei em outros lugares, também não tem. Então, assim, a minha cadeira é única, só tem a minha. Se tiver agora, o pessoal vai começar a copiar, né, fazer. Sim. Mas aí eu falei, eu quero do Stitch, eu quero que a cabeça da cadeira seja a cabeça do Stitch. E aí eu falei assim, ó, e até então a gente não pretendia fazer uma inauguração. Ia só colocar e ficar pronto e começar a atender. Mas aí eu peguei e falei assim, gente, algo novo na cidade que não existe nem na região. Nem na região. A gente tem que chamar atenção de alguma forma, né? Então eu já tinha uma clientela boa de paciente, já atendendo numa sala simples, né? E aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vou conversar com a Jane personalizada, né? E vou criar algo para me mandar para os meus pacientes e para quem tem criança que o pessoal conhece, né? Falei, mas eu quero algo tipo explosão, que chama atenção, né? Eu falei assim pra ela, né? Aí ela criou uma arte de uma caixinha, que a hora que abre, é um dentinho que ele abre assim. Depois eu posso... deixa imagens, exatamente. E aí tem toda uma historinha. E aí eu saí distribuindo para os meus pacientes, que eu já tinha uma clientela boa.
e sair distribuindo para pessoas que eu não conhecia, ou pessoas que eu tinha amizade, que tem criança, para estabelecimento que conhecia. O Nando distribuiu para uma galera que ele também conhecia, as meninas lá da clínica foi distribuindo. Era tipo num convite, era então? Era um convite. E aí a gente, quando a sala ficou pronta no começo, nós começamos a reforma foi começo de junho, né? E a hora que ela ficou pronta para valer foi final de julho, né? E aí eu peguei 20 dias, aí marcamos a data 24 de agosto. Então, até o 24 de agosto, a gente fez todo o processo de entrega de convite e divulgação. Então, a gente teve praticamente, acho que quase 3 semanas de divulgação. Sim. Então, o povo ganhava convite e postava no Store. O povo ganhava convite e postava no Store. Aí eu fiz no total acho que deu 250 convite. Né? Só que, sim, se eu dava para uma família, a família não era uma criança, né? Levava 3, 4, né? Então, foi espalhando, né? O pessoal foi conhecendo, tava sabendo que ia ter algo diferente. E como o Nando é muito conhecido, muito visado na cidade, né? O pessoal já sabia, né? Então, a gente preparou... Aí, nós ficamos assim, será que vai vir muita gente? Será que não vai vir? Isso aqui. Começamos um projeto devagarzinho. Aí, nós falamos assim, quer saber? Vamos fazer um coquetel, né? Já que tá tendo toda essa demanda de convite, né? E aí, eu entregava para um, aí outro falou assim, você pode entregar para fulano de tal? Aí entregava. Então, assim, até na véspera da inauguração, eu ainda estava entregando convite. Aí fizemos todo um coquetel de salgadinho, Aí, só que, assim, o objetivo era conquistar as crianças, né? Então, assim, a gente não podia fazer algo só para os adultos, né? Então, a gente comprou docinho, fizemos o pessoal lá com pipoca, algodão doce. Aí, contratei um robô que tem aqui na cidade. Eu já vi ele. Contratamos um robô. E aí, fiz um monte de sacolinha surpresa com a sacolinha que a gente tem na clínica, com bexiga, com um monte de coisa dentro. Tinha escova de dente. Era uma sacolinha surpresa. Então, chamou muita atenção. E aí, marquei 10 horas da manhã, né? Que o meu objetivo era assim, eu imaginei que o pessoal ia lá, ver a sala e ir embora. Eu achei que não ia dar gente, né? Porque a gente programa e não imagina a repercussão que ia ter, né? Aí, quando foi 10 para as 10, começou a chegar o pessoal. Mas, assim, não era uma, não. Começou a chegar, tipo assim, parecia que a cidade inteira tava lá. Você não entrava dentro da clínica. Que bacana! E aí, onde é a minha sala, eu não conseguia sair de lá de dentro. O pessoal formava as filas para me ver, para tirar foto, para falar comigo. E era um monte de criança, né? E estava acontecendo atendimento normal na clínica aquele dia? Não, ou não? Foi um sábado. A gente preparou um sábado para isso. Foi um sábado só para isso. Todas as meninas da clínica ajudaram, né? Nossa, se não fosse as meninas da clínica, minha família, todo mundo, nada tinha dado certo. Porque ficou todo mundo trabalhando. Nós ficamos... Na sexta-feira, um dia antes, deu um pé d'água aqui na cidade, que acabou a força por 3 horas. E ainda não tinha instalado meu painel de LED. Porque o painel de LED, quando eu queria um fundo para tirar foto. Só que eu pensei nesse fundo em cima da hora. E aí uma amiga minha que tem uma loja lá nos Atacadão, a Lalabela, criou esse fundo para mim, com folhagem, que é o que está na moda. E eu falei, mas vai ser só folhagem? Vamos fazer um LED. Aí eu liguei para uma empresa aqui do Porto que fazem LED e eles fizeram em menos de 2 semanas. E aí deu, só que instalou em cima da hora, porque eles já falaram, a gente normalmente demora um mês, né? Então, aí deu tudo certo, instalaram 5 horas da tarde, então no outro dia estava pronto. E aí a gente foi organizando tudo com muito carinho, tudo com muito amor, só que a gente não imaginava que ia ter essa repercussão toda, né? E aí o Nando sempre foi muito criativo, muito de fazer festa, né? Decoração, né? E o Nando ficou a semana inteira, 2 semanas, assim, matutando. Pra criança, a gente tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção, né? Eu falei, não, a gente já tá fazendo pipoca, algodão doce, contratei o robô. Não tem mais o que chamar, né? Aí ele falou assim, não, eu queria um personagem pra brincar com as crianças, mas não acha que no Porto tem os lugares, as fantasias, tudo, mas são fantasias de personagens tipo Homem-Aranha, simples, né? Aí eu não sei aonde que o Nando achou na internet uma equipe de Ribeirão Preto que são próprios para isso, né? E eles têm todos os personagens. Aí, de última hora, eles tinham o Homem-Aranha, a Princesa, o Minions, que também estava na moda, o pessoal da Patrulha Canina, que era o Marshall e o... Aí tinha 2, eu acho, da Patrulha Canina. E aí chegou de surpresa, eu não sabia, ninguém da clínica sabia, eles chegaram fantasiados de surpresa lá e foi a atração do dia. Porque as crianças ficou lá,
foi até 12:30, até 1 hora. É isso que eu ia te perguntar, começou às 10. Começou às 10 e foi até 1 hora. E aí eles brincavam com as crianças, interagiram, então virou, tipo, foi muito legal. Foi todo mundo brincando, os pais brincando, as funcionárias, eu lá no meio brincando, né? No meu Instagram, quem quiser, tem até nos favoritos fixado lá, no dia da inauguração. Eu vi várias postagens, não só sua, como das pessoas que foram lá te ver. Teve um monte de postagem, foi aonde destacou, né? Então, todo mundo queria levar a criança lá. Né? Tanto é que no dia mesmo da inauguração, a agenda já foi sendo preenchida ali, que os pais foram marcando. E aí, além dos pacientes que eu já tinha fixo, começou a surgir pacientes novos, né? E aí a febre do Stitch tá tão grande no momento, né? Que o pessoal, as crianças vão com a roupa do Stitch na consulta, né? A menina vai de sandália, short, blusa, lacinho na cabeça do Stitch. Que graça. Os meninos, não tanto, mas assim, as meninas adoram o Stitch, né? Tem criança que a mãe, até a calcinha vem do Stitch, né? A mãe até mostra pra mim, olha, até a calcinha dela é Stitch. Eles vêm fantasiados, né? E aí eu tenho muita criança que depois disso vem fantasiada. Tem criança que vem de Elsa, de Frozen, vem da Bella, vem do Homem-Aranha, né? Essa semana eu atendi o Yuri veio de Goku, né? Aí eu cheguei na recepção, ele tava até com o jeito que o Goku faz me esperando, né? Eu falei, quem que é esse? Eu falei, cadê o Yuri? Ele falou, o Yuri não veio, hoje é o Goku. Então, assim, a criança entra nessa magia. Entra no mundo encantado dos dentinhos. No mundo encantado dos dentinhos. E aí, eu tenho na entrada da minha porta, da minha sala, tem uma amarelinha, né? E aí, a amarelinha, eu não tenho nenhum lugar hoje, né? Antes, né, da sala, né? No consultório, né? Então, quem imaginar, vou pôr uma amarelinha no consultório pra quê, né? E aí, antes da sala ficar pronta, né? Fui na Ideal e fui no Vila Rica, né? Que eu frequento bastante. E lá na Ideal, no Vila Rica, tem no chão amarelinha, né? Aí do nada, eu olhei, destaquei naquela amarelinha. Eu falei, gente, a gente podia fazer uma amarelinha, né? Aí, mas aonde? Eu falei, na entrada da porta ali, né? Naquele corredor, a gente põe a amarelinha inteira no chão. Mas assim, não, a gente não vai pegar a amarelinha da internet, nada não. Eu vou criar a amarelinha, né? Como eu já mexia com marketing, né? Então, eu criei a amarelinha, eu criei a logo pra porta, né? Que a porta de vidro tem a nossa logo do Mundo Encantado dos Dentinhos. Aí eu criei a logo e aí pus a logo na amarelinha e eu criei os personagens, 1, 2, 3, 4, todos os números da amarelinha de acordo com os personagens da minha sala. Então, eu fui criando a arte e ficou. Aí eu mandei na empresa lá e a empresa fez. E aí, na hora que a gente terminou, quando tava com a cadeira pronta, os personagens pendurados, aí tinha um espaço lá, que era o espaço que antigamente era um guarda-roupa, né? Aí eu falei, o que a gente pode pôr ali? Eu falei, vamos pôr uma televisão. Aí ele falou assim, não, mas na televisão só ali na frente, o que você acha de a gente pôr uma televisão no teto? Porque a criança deita é uma forma de conquistar a criança. Eu falei, não, verdade, colocamos a TV no teto. Aí na frente, o que vai ser a frente, né? Aí na semana de inauguração, a Daiane falou assim pra nós, e a gente tinha posto, tinha um Harry Potter, tinha um pessoal, e tava na época da Turma da Alegria lá, os personagens, o filme que lançou. Ah, a Turma da Alegria, sei. Como que chama o filme? Agora fugiu da cabeça. Nossa. Do Divertidamente. Ah, tá. Do Divertidamente, que tem a alegria, o medo, tem tudo, né? Tristeza, então, raiva. Aí eu coloquei um totem da alegria e um totem do Harry Potter. Aí eu olhei e falei assim, gente, esse totem não tá conexo, né? Aí a Daiane, que trabalha com a gente, ela, por ter filho pequeno, ela sempre tá no mundo da atualidade. Ela falou assim, eu acho que não tá legal esse totem aí. Eu acho que a gente deveria fazer um espaço, tipo um sofá para os pais sentar. Porque onde que a gente vai pôr onde os pais vão sentar? Não tem. Aí eu falei, verdade, né? Aí, mesmo que vai ter a TV ali, a gente põe um espaço ali de almofada, tudo. Aí nós falamos, não, tem razão, Daiane. Aí fizemos, aí onde a gente pôs as paredes. E aí a parede em volta da minha sala, eu coloquei todos os personagens, que é o que as crianças mais falam pra mim, né? Que era a Patrulha Canina. Aí os heróis estão todos na parede, tá tudo a Turma das Princesas. E uma parede só pra Frozen, né? Porque a Frozen, eu falo que é minha amiga principal, né? Que eu sempre uso a Frozen, né? E aí lá na clínica tem um banco transparente, né? Que o Nando já tinha nas outras salas, né? Que ele parece um banco de gelo, né? Então, assim, eu botei o banco de gelo do lado da Frozen ali, aí as crianças juram. Tira foto também. As crianças têm certeza que foi a Frozen que fez aquele banco de gelo. É uma sala instagramável mesmo, então tem né? tudo assim que as crianças...
tem todos os personagens que as crianças querem. Só não tem os youtubers da vida, né? Porque agora as crianças de 9 anos pra mais adoram os blogueiros e youtubers, né? Isso. Então aí eles pedem, na hora que eu deito a criança na cadeira, eles pedem um desenho, o favorito deles. Sim. Aí as crianças de 9 anos pra cima já pedem os youtubers, né? Aí os únicos que cada criança é um youtuber diferente, né? Os únicos que eu ainda decorei é aquele tal de Maria Clara JP que as crianças pedem direto, né? Então aí tem tudo, né? Só os youtubers que não. E você, assim, vai conhecendo mais seu público, vai se atualizando Eu sempre, vou me atualizando, né? sempre pra poder trazer pra eles. Um caso aconteceu sexta-feira agora, né? Um dos meus pacientes, eu fui jantar num restaurante, e a dona do restaurante me reconheceu, né? E falou assim, eu preciso levar meu filho, mas você tem paciência? Eu falei, claro que eu tenho paciência, né? Porque ele vai precisar de muita paciência, porque ele tem medo, ele não gosta. E assim, eu já levei em outros profissionais e o pessoal não tem paciência com ele. Uhum. Então, eu quero que tenha muita paciência, porque ele não vai deixar. Eu falei, não, amanhã eu te encaixo, né? Eu falei, tal horário, era na quinta, eu falei, amanhã você leva ele tal horário. Ela falou assim, tá bom. Eu falei, eu tenho certeza que você vai gostar. Uhum. Aí, ela chegou lá com ele, né? Ele tem 3 aninhos. E a hora que eu fui chamar ele na recepção, ele tava aqui sentadinho do lado dela, né? A hora que eu cheguei, falei, oi, tudo bem, né? Cheguei abraçando a mãe, né? Aí a hora que eu fui falar com ele, ele se escondeu atrás dela, né? Aí eu já vi que não ia ser de primeira, né? Aí ele escondeu atrás dela. Eu falei, você não quer conversar comigo? Eu quero ser sua amiga. Ele, não quero ser sua amiga. E aí, sabe quando a pessoa se esconde atrás da mãe e fica assim, olhando de rabo de olhos, assim, procurando. Eu sentado do lado da mãe no sofá e ele escondeu bem nas costas dela, assim, mas toda hora ele fazia assim, ó. Espiava pra ver se eu tava ali, Vamos ver se ela tá ali. Aí eu conversando com a mãe ali, entrei no atendimento com a mãe ali e ele prestando atenção, olhando assim, ficou um tempão olhando assim pra mim de rabo de olho. Aí eu peguei e ele não querendo conversar comigo. Não queria conversar, não queria ir. Eu falei, vamos conhecer minha sala, nada. Aí a mãe dele pegou e falou assim, tia Isa, você sabia que ele caiu na escola e bateu o dentinho? Aí eu falei assim, você caiu na escola? Aí ele quis conversar comigo. Eu falei, ele caiu na escola. Aí eu falei assim, nossa, você sabe quem caiu essa semana e veio pra me consertar o dentinho? O Homem-Aranha. Pronto. Ele foi pular de um prédio outro com a sua teia, e aí caiu, quebrou o dente, ele veio aqui, eu tive que consertar à noite, né? Nossa. E aí o Homem-Aranha veio aqui. Aí ele fez assim, o Homem-Aranha? Você sabia que eu tenho um óculos do Homem-Aranha? Eu adoro o Homem-Aranha, né? Aí foi onde eu conquistei ele, né? Nossa. Aí eu falei, você tem um óculos do Homem-Aranha? Eu falei, não acredito, ele é meu amigo e nunca me deu um óculos. Ele, mas ele me deu um óculos, tá? Falou assim pra mim, né? Eu falei assim, você sabia que tá lá na minha parede? Ele, não sabia, não acredito. Falei, vem aqui ver. Ele, então eu vou lá ver se ele tá na sua parede. 3 aninhos. Aí ele entrou pra ver, aí foi onde ele viu que realmente tinha um Homem-Aranha e tinha um Hulk. Aí ele não... Aí eu tive que fui condicionando ele, né? Lá na minha sala tem uma piscina de bolinha. Então ele entrou na piscina de bolinha, aí demorou pra mim conseguir... Aí eu vou fazendo todo um condicionamento. Aí eu pego meus personagens lá, os ursos que tem dente... Aí eu pego 2 espelhinhos, um pra dar na mão dele pra ele olhar o dentinho. Aí eu enfatizei a consulta voltada dele ter caído, batido o dente. Uhum. Até que eu consegui pôr ele na minha cadeira. E aí naquele dia eu já fiz até limpeza nele. Nossa, no mesmo dia? Porque a mãe falou que ia ser difícil pra ele... Ir outras vezes. Como ele deixou eu sentar e aí tudo usando o Homem-Aranha. Eu falei que o Homem-Aranha tinha ido um dia antes, tinha deixado, então ele quis. Eu falei, o Homem-Aranha deixou esse brilho, só você vai ter esse brilho no dente. Aí ele deixou fazer limpeza, mas assim, você tem que saber conduzir mesmo, né? Tem criança que a gente não consegue segurar meia hora na cadeira. Uhum. Tem criança que você já consegue fazer um monte de procedimento no mesmo dia. Uhum. Então, são etapas, né? E você não tem como marcar horário, assim, né? Então, normalmente eu costumo deixar na minha agenda 1 hora cada criança, né? A avaliação eu deixo 1 hora, tá? Às vezes eu deixo um pouco menos. Agora, quando eu vejo na avaliação que a criança que eu sei como é a criança, eu deixo 1h30. Vai ter um pouco mais de resistência. Pra ter um pouco mais de resistência. Pra poder não ir atropelando os outros atendimentos, né? Sim. Exceto quando tem emergência, né? Aí a mãe, eu explico pra família e entendem tudo. E você atende também crianças especiais? Atendo.
Atendo Nossa, bastante isso é criança bacana. com autismo, atendo com necessidades especiais. Sim. Isso é um diferencial, né? Essa semana passada eu atendi 2 autistas de nível 3, Aham. que é aquele nível mais avançado. Sim. Eles estão com 12 anos, e aí foi o pai e a mãe na consulta. Nunca tinham levado num dentista, porque sabe que nem... Falou exatamente assim para mim. Nunca levei num dentista, porque ninguém vai ter a paciência com ele. Aí eu fui numa outra dentista para eu ser consultada, ela falou. E aí a dentista falou de você, e aí eu resolvi trazer. Olha que bacana. E aí os 2, na primeira consulta, eu já consegui fazer com que eles sentassem na cadeira e olhar a boquinha deles com o espelho. Né? Então, assim, eles ficaram surpresos. É muito bonito de ver que tem até o pai e a mãe até choram. Eu imagino. E eu tenho criança de vir de traumas de outros dentistas, do pai e da mãe chegar chorando para mim, inseguro, porque não quer passar por aquela tribulação de novo. Sim, exatamente. Né? E como eu faço condicionamento infantil, né, o odontopediatria necessita, às vezes, de estabilizar a criança, segurar, mas isso acaba gerando muito trauma para a criança estresse. e para o pai e para a mãe. Né? Então, assim, tem muita mãe e pai que chegam para mim já falando, ó, não quero que usa tal coisa. Certo. Mesmo que é Não seguro... quero que amarre, não quero que... mesmo que é a segurança para a criança e para mim, Sim. em questão de quando a gente vai anestesiar, tudo mais, é por questão de segurança, né? Posso me perfurar, eu posso perfurar outro lugar da criança, mas, sim, são crianças que o pai e a mãe não querem. Então, assim, por isso que eu priorizo o condicionamento infantil, porque com o condicionamento infantil eu consigo anestesiar a criança, cuidar da criança sem ter que usar o procedimento de estabilizar, exceto exceções, né? Tem emergência que eu tenho que segurar, né? Por exemplo, sexta-feira agora, era 11h30 da noite, eu recebi uma ligação, como eu falei para vocês, eu sempre tô com o celular na mão, né? Eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada, a criança nem era minha paciente, mas me conhecia porque foi indicação de outras pessoas e por ver na internet, né? Porque hoje em dia a internet é tudo, e eu sempre divulguei tudo na internet. Hoje em dia eu tô divulgando um pouco menos porque tô trabalhando muito, graças a Deus, né? Tô trabalhando até mais tarde e não tô tendo tempo. Agora vou ter uma equipe que vai cuidar dessa parte. Mas aí ela me achou através do Instagram. E aí a criança tava tomando banho, escorregou e caiu de boca no chão. 2 aninhos. Nunca tinha ido no dentista. O dentinho foi um pouquinho para frente e aquele sangue para todo lado, né? Então você imagina, seu primeiro filho, a criança escorrega, cai e bate a boca. Dente mole, aquele sangue para todo lado. Como você vai agir nesse momento, né? Você fica desesperada, né? Sim. Atrás de alguém para atender, né? Então, na hora, ela já me mandou mensagem e já me ligou, né? E aí, eu tinha duas opções de fazer, né? E é o que a maioria dos profissionais fazem, né? Tem profissional que ia marcar pro dia seguinte, era 11h30 da noite, numa sexta-feira, num sábado. E tem profissional diferenciado que vai na hora, né? Sim. Eu peguei e falei assim, não, vamos na hora, né? Ela falou assim, mas você, sério mesmo, não vai te atrapalhar? Eu falei, não, tô acostumada. Era sexta-noite, sexta às 11. Era sexta-feira agora, sexta-feira, 11h30 da noite. Nossa. Falei, não, vamos pra lá agora. Aí a mãe falou, nossa, nem acredito, né? Fui abrir a clínica, a criança chegou aos berros, chorando, toalha na boca, sangrando. Aí, nesse caso, a gente tem que segurar, né? Tem que fazer a força, mesmo a criança chorando. Sim. Ainda até expliquei pra mãe. Falei, mãe, não gosto de fazer dessa forma porque traumatiza a criança, mas é necessário. Falou, não, eu entendo, né? Emergência, urgência. Falei, não. Aí fiz, mas mesmo assim, com o meu jeitinho, eu ainda conquistei criança. Porque depois, eu ainda até postei nos meus stories, né? Ainda teve bastante visualização, bastante comentário. Eu até somei, eu ganhei 16 seguidores só de eu ter atendido sexta-feira de noite. À noite. Do sábado, do sexta pro sábado. Não. Já ganhei tudo aqueles 16 seguidores só de Porto Ferreira, entendeu? Esse é mais um diferencial, né? Mais um diferencial. Aí, conduzi a criança ali, estabilizei. No caso dela, não precisava extrair, né? Porque quando é dente de leite, o dente avulsona e cai, a gente não pode reimplantar. Sim. É um dente perdido. Agora, quando a criança cai e o dente vai para frente ou vai para trás, dependendo da posição que tá, a gente estabiliza e põe uma contenção ali. Sim. No caso, faz o raio-x, tem que fazer o raio-x na hora, né? Eu sempre alerto as mães que quando a criança cai, já liga pro dentista da sua confiança, independente do horário, tenta levar. Sim. Porque às vezes o período que a mãe demora de um dia pro outro já é um tempo que você acaba perdendo o dente ou acaba acontecendo algo pior. E aí a mãe fez exatamente a conduta certa. Então, na hora a gente fez o procedimento, estabilizou, voltou no lugar, medicamos, fizemos tudo o que tinha feito. Anestesiamos a região ali. Então, ficou tudo bem. Tem aí o vídeo, mostra até a criança quietinha
brincou, Stitch na mão e eu lá tratando a criança. Ela chorou pra ir embora também? Aí na hora de ir embora, já era quase 1h da manhã, eu já tinha terminado a consulta, tudo, já tava liberando ela. A criança começou a espernear, a chorar, porque não queria ir embora. Não queria ir embora. Queria ficar lá. Aí a mãe, tava a mãe e a tia, né? Falou assim, meu Deus, ela chegou chorando e agora tá chorando porque não quer ir embora. Aí ela falou assim, não, eu quero morar aqui com a tia. Quero dormir aqui. Quero dormir aqui, morar aqui com a tia. Aí foi até engraçado, porque se vê, que não dá pra gente estar sempre com a câmera registrando tudo, Sim. né? Mas se registrasse o momento que ela chegou, daquele jeito, de trauma, com sangue, boca doendo, a mãe desesperada, a tia desesperada, e ver o jeito que foi a consulta e ver o jeito que ela vai embora, nossa, é algo surpreendente, né? Uhum. Então é algo fora de base, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com a dentição, com a saúde bucal das crianças, né? O que você, assim, quais são os cuidados que a gente precisa ter com a saúde bucal? Olha, eu sempre falo que assim, nasceu o primeiro dentinho, nasceu uma escova, certo, né? Tem muito pai e mãe que não sabem disso, né? Porque falta muita informação na população, né? Então, assim, tem pai e mãe que eu já recebi pai e mãe na consulta, da criança tá com 6 dentes na boca e fala, nossa, mas tem que escovar. Tem que escovar dessa idade, com 1 aninho e pouco, 2 aninhos, tem que escovar. E tem que escovar desde quando a criança nasceu, né? Nasceu, porque então, assim, restinho de leite fica, ali, né? Então, assim, a escova, quando o bebê tá num processo sem dentinho, eu sempre oriento o pai a comprar aquela escovinha de dedo, né? Isso. Que aí você escova e massageia a gengiva, né? Tira aquele acúmulo tanto na língua quanto na gengiva, né? Sim. Porque hoje em dia tem muito vírus, né, que a criança pode pegar, né? Então, o vírus começa pela boca, né? Então, tudo é uma influência, né? Uhum. Então, assim, eu sempre oriento a escovar com o dedo. Na hora que já apontou o primeiro dentinho, você já compra a escova de dente normal. Certo. Não usa a escova de dedo mais. E é sempre escova da idade da criança, na farmácia vende, né? Vende atrás da embalagem, tem a numeração certa de cada criança. Tem 2 para mais. Tem que respeitar essa idade. Tem que respeitar, porque a cabecinha da escova é menorzinha e os pais vão ajudar a escovar. Então, eu sempre falo assim, o pai e a mãe são meus aliados. Eu faço meu serviço no consultório, mas eu preciso deles em casa. Porque se a criança, por mais que a criança já 6, 7 aninhos, tem pai e mãe que falam assim, ele já sabe escovar sozinho, já é mocinho. Eles não sabem. Eles não têm a coordenação motora certa para escovar o dente. Então, eu sempre falo, pai e mãe tem que escovar com o filho até, no mínimo, 12 anos. E quando a criança tem alguma necessidade especial, autismo, síndrome de Down, tudo, que hoje não fala mais síndrome de Down, tem que escovar para sempre, entendeu? Então, se o pai e a mãe é os verdadeiros fundamentais para o crescimento de uma saúde bucal sem cárie, sem nenhum risco de nada, entendeu? Sim. Então, nasceu primeiro, a hora que o dentinho tá apontando, você já compra a escova normal. E a pasta de dente? A pasta sempre com flúor. Tem muito médico que fala que não pode flúor, que faz mal. É mito. Exatamente. Né? Então, tem que ser com flúor. O segredo é a quantidade que você vai pôr na pasta. Cada criança tem a sua quantidade certa. Né? Sim. Então, por exemplo, uma criança de 1 aninho, você vai usar metade de um grãozinho de arroz. Só a pontinha. Criança de 2 aninhos para mais, é um grãozinho de arroz. Aí criança de 5, 6 para mais, o tamanho do grão de ervilha. Então, a gente tem que respeitar essa quantidade. Porque se for um uso avançado, em excesso, exagerado, dá fluorose, faz mal para a criança. Então, é por conta disso. Agora, tem muita criança que tem o hábito de comer pasta de dente. Exatamente. Né? Então, aí, nesse caso, quando a criança não está com supervisão dos pais, por exemplo, na escola, as professoras não vão ficar olhando na hora da escovação e escovar para eles. Então, eles vão escovar sozinhos. Então, nesse caso, aí a mãe pode mandar uma pasta sem flúor. Sem flúor. Porque aí você sabe que a criança vai acabar comendo a pasta. Mas a pasta da criança, ela é sem flúor ou ela tem flúor ativo? Ela tem 2 opções. Tem pasta que vem sem flúor, sem nada, e tem a pasta com flúor. Então, você vai sempre optar com flúor. Então, tem muita pasta infantil que tá lá, com e sem. Então, você sempre opta pela com flúor. Aí, pra escola, eu mando a sem. No caso de criança pequena. No caso da criança que come a pasta. Se a criança tá supervisionada e não tem esse problema, com flúor também. Com flúor também. Então, assim, eu nunca oriento ser sem flúor. É só em caso de que a mãe chegue lá e fala assim, meu filho, se deixar comer a pasta, o tubo da pasta. Aí, nesse caso, eu falo pra pôr sem o flúor quando ela não tiver com os pais. Antigamente, nossas mães levavam a gente pra passar flúor no dentista. Daí,
acabou que não tem Tinha mais muito fazer nas escolas, isso. né? Parou por conta da exatamente. pandemia, né? Mas hoje também tem que fazer. Recomendado. É recomendado, né? Tanto é que o indicado é você levar a criança, até nós adultos, a cada 6 meses no dentista, para fazer a limpeza. Eu ia te perguntar A gente isso. sempre, o pessoal fala assim, é uma limpezinha, só uma limpezinha. Não é só uma limpezinha. A limpezinha é o fundamental para a criança não ter cárie. Né? Então, na limpeza, a gente fala limpeza de prevenção profilática, né? Então, tanto para o adulto quanto para a criança são 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses. 6 meses. E tem pacientes que a gente diminui, por exemplo, quando o paciente tem alto índice de cárie, ou o paciente que tem um elevado índice de tártaro, aí a gente recomenda a cada 3 meses. Tem paciente que até menos, né? Eu tenho criança que tem um alto índice imenso de cárie. De cárie. Da gente tratar e depois de uma semana tá com outro dente. E é um alto índice avançado, né? Porque a cárie é uma doença, né? Então a gente chama... é só uma... Já teve gente de falar assim pra mim, você focou só em criança, né? Porque criança é mais fácil, né? É só uma cariezinha e uma limpezinha, né? E não... Você lidar com criança, atender, é muito mais do que... Exige mais de você do que você atender um adulto. Com certeza. Né? Então, assim, é muito maior o cuidado, o atendimento, a paciência, né? E tem dia que eu saio, eu atendo das 8 da manhã e eu vou até mais tarde, né? Então, assim, os últimos horários meus são sempre 7 horas da noite. Sim. Só que até eu saio da clínica sempre 8. Tem dia que eu saio 8h30. Sim. Isso é todos os dias. Fora o final de semana, que às vezes eu atendo um sábado sim e um sábado não no mês. E aí, fora as emergências, que também tem, né? Certo. De noite e tudo mais, né? Eu vejo assim, pelos tratamentos, né? Um adulto, você consegue um atendimento mais rápido, mas a criança precisa de muito mais... Eu já tive criança, por exemplo, assim, da mãe na hora que vai falar comigo no telefone, na avaliação, vai marcar uma avaliação, falar pra mim, olha, me indicaram você, porque falou que você tem muita paciência, e o meu filho requer muita paciência. Ele não tem autismo, não tem nada, mas ele sempre foi uma criança que precisa de muita paciência. E a gente não quer que traumatiza ele, porque ele já estava passando em outro profissional e ele já acostumou com a outra profissional. Só que esse procedimento que ele precisa, ela não faz e te indicou. Então, assim, a gente não quer perder esse encanto que ele tá com a outra, né? Aí eu falei assim, não, fica tranquilo que aqui vai ser mais ainda, né? A gente faz todo um condicionamento. Aí a hora que ele veio, a primeira consulta já foi tudo conforme ela falou que superou as expectativas dela. Sim. E aí eu fiz um raio-x e era um dentinho perdido, né? Porque ele caiu há 1 ano atrás. Quando a criança cai e bate o dentinho, por mais que só bateu, não aconteceu nada, tem criança que depois de 1 mês, depois de 15 dias, tem criança depois de 6 meses ou até 1 ano, que foi o caso dele, o dente escurece. E aí aparece fístula na gengiva de pulso, né? Em cima da gengiva. E aí onde a gente tem que... Quando aparece fístula de pulso, é infecção, né? A gente tem que ver o que vai fazer. No caso dele, fez o raio-x para criança indicado sempre o periapical. Sim. Porque o panorâmico a gente nunca consegue ver ao certo o que precisa. O periapical tá lá, a resposta tá lá. Então, assim, tem que fazer um raio-x periapical. Você não consegue tratar a criança sem o raio-x. Aí fiz o raio-x e vi que era um dentinho já perdido. Por conta do trauma, ele foi reabsorvendo antes do tempo, né? Então, foi criando uma lesão ali. Sim. Então, não dava para tratar o canal ali, tinha que extrair. Ele nunca tinha perdido nenhum dentinho. Como que ia ser, né? Então, assim, ele ainda estava naquela expectativa de cair o dentinho molinho, a fada do dente vir, não ter que passar por anestesia e eu ter que tirar, né? Então, era um dente de leite. Era um dente de leite. Então, aí foi todo um condicionamento. Eu ainda marquei ele no último horário do dia para poder não traumatizar ele. Eu sabia que, tipo assim, era um dente bem rápido de tirar, mas eu sabia que não ia ser rápido de tirar. E aí foi o pai, foi a mãe, a irmã, todo mundo junto. E nós ficamos lá questão de 2h30. E em nenhum momento eu segurei ele à força na cadeira, enrolei ele, nada. Nenhum momento. A gente foi conversando, até que chegou um determinado momento que ele mesmo sozinho falou assim, não, pode tirar. Pode tirar. Aí tirei, porque no processo da anestesia, ele deixou anestesiar. A hora que ele sentiu a picada, a segunda picada, que é a que dói mais, ele já se fechou ali. Quantos anos, Isa? Ele tinha acabado de fazer 4 aninhos. Ah, tá. Aí foi todo aquele processo, né? Aí fica nervoso o pai, a mãe, a irmã, a família inteira, né? De ver ele chorando, de ver, né? Teve hora que eles acharam que não ia conseguir, né? Eu falei, não, gente, calma, tá tudo bem. Aí
consegui que tirei o dente, que aí depois nem ele saiu super feliz que ele tinha conseguido tirar o dente. Nem parecia a criança estava chorando, desesperado na cadeira, tudo. E a mãe e o pai, nossa, ficaram assim, agradeceram que não imaginavam, porque sabe que ninguém ia ficar 2 horas com a criança ali para tirar o dente. Se fosse outro dentista, hoje já ia mandar embora, ou já ia pegar, segurar a força e arrancar. Sim. Né? Então, não, enquanto ele não tirou por livre e espontânea vontade, eu não mandei ele embora. Como ele já estava anestesiado, eu falei pra ele, falei assim, se você voltar outro dia, você vai ter que passar o processo de anestesia de novo. Né? Então, aí até ele entender e ver que ele era corajoso, né? A gente sempre tá fazendo um reforço positivo. Sim. Você vai conseguir, você é corajoso, você é capaz. Tem que sempre estar falando dos heróis. Quando você fica assim, eu até falo, quando eu percebo quando a família vem, já começa a diminuir, né? Mostrar, ele é muito arteiro, ele não sei o que lá, e parece que a criança faz de propósito. Sim. Entendeu? E eu sempre falo, não, a gente vai falar que ele é capaz, que ele vai conseguir, que ele é corajoso, que ele é um menino bonito, positivo. Que ele é uma menina bonita, o reforço positivo. Aí é onde dá certo. Ai, bacana saber disso também. Tá vendo? Você contou várias histórias aqui, né, sobre clientes, porque realmente é isso que cria aquela confiança da mãe, do pai, levar até uma profissional como você. E assim, a frequência, você falou que é a cada 6 meses, mas existe uma idade certa para começar a levar ao dentista? Não, pode levar assim que você tiver dúvida. Normalmente, o que os pais me procuram é assim, nasceu o primeiro dentinho, começou a apontar o dentinho, você já leva no dentista. Certo. Normalmente tem criança com 6, 7 meses e já está nascendo dentinho. Então, já é a idade de você levar. Porque essa idade é a idade principal, né? É a melhor fase para você levar. Porque aí você já vai começar, a criança já vai crescer com você escovando certo. Sim. E aí, quanto mais ela for crescendo, mais ela vai memorizar de que a escovação é principal. Então, assim, ela sempre vai saber que ela pode comer um docinho, pode comer as coisas, mas que ela tem que escovar o dente. Sim. Então, aí ela vai escovar, eles vão escovar do jeito certo e ela não vai ter cárie. Né? Então, aí eu sempre falo, eu adoro quando vem o pai e a mãe com o bebezinho pra mim. Tá nascendo o primeiro dentinho. Mas não tá acontecendo nada, é só com dúvida, né? Eu não sei se eu tenho que escovar ou não, eu adoro, porque aí ali eu ganho a criança pro resto da vida, né? Então, assim, você ganha os pais, os pais né? e a criança. Então eu tenho muito bebê que a mãe leva, né? Muito leva bebê. só pra fazer uma consulta. Inclusive, o meu bebê mais novinho é essa que eu falei, de 45 dias, que a mãe tá fazendo acompanhamento junto, porque ela tem uns cistos de bom, né, que fala, que parece uns dentinhos, mas não é. Então ela nasceu com um dentinho só e tem esses cistozinhos que nascem bebê recém-nascido. É um cisto que você não deve se preocupar, que some sozinho, não é algo grave. Certo. Então a gente tá fazendo um laser para poder ir diminuindo. Então, eles ficam branquinhos também. Ficam branquinhos na gengiva, só que eles ficam pontudinho, afiadinho. Aí onde dá a impressão de ser dente, né? Entendi. E me fala um pouquinho, dona Isa, você tem projetos para o futuro? Eu tenho bastante projeto, né? Então, assim, agora que eu me formei, né, eu já saí fazendo um monte de curso, né? Então, eu sempre gostei muito da parte de cirurgia, né? Então, eu pretendo focar bastante em criança. Então, eu tô fazendo especialização lá em Ribeirão, com a dentista só para baixinhos, né? Prof. Lelê, ela é uma conhecida no Instagram. Então, tô fazendo especialização para cuidar da parte de sedação com óxido nitroso, fazer frenectomia, para fazer todas essas cirurgias mais avançadas. Em crianças? Em criança, né? Que bacana. E aí, o meu diferencial, eu pretendo fazer bucomaxilo, fazer a parte de implante, né? Eu quero abranger todas as áreas, idades, né? Todas as idades também, né? Então, assim, vai chegar um determinado momento que eu vou ter que escolher um ou outro, né? Então, assim, minha priorização é criança. Então, assim, o meu projeto futuro é não parar com o curso, continuar fazendo. Porque se você parar e estagnar, você não evolui, né? Sim. Então, você tem que estar. Não é porque você se formou que acabou. Você tem que estar sempre estudando, se atualizando, né? Porque você sai diferente no mercado de trabalho, né? E saímos cru da faculdade, exatamente, né? E eu ainda não saí cru por conta dessa bagagem que eu tive. De 4 anos. Mas, assim, em relação aos meus colegas, a maioria saiu diferente, né? Exatamente. Então, assim, é um potencial. Você tem que se esforçar, né? Tem então, que assim, se atualizar sempre. Eu me formei em janeiro e já fiz 4 cursos o ano passado, né? Então, foi um de cirurgia de dentes incluso, que é de dentes de siso, dente impactado, dente que está em dente extranumerário, que está em posição errada. Então, assim, eu fiz essa cirurgia, porque como eu sempre vi o Nando fazendo, eu gostava bastante, né? Então, eu acompanhava ele direto, né? Então, eu sempre gostei. Então, fiz esse curso em São Carlos. Aí, fui fazer curso de prótese, porque hoje em dia é uma área que não tem, o povo não gosta de fazer prótese, né? Que é dentadura, prótese sobre implante, então, todo tipo de prótese. Fui fazer esse curso, que eu abri em dezembro. Aí, fiz curso de
tô fazendo curso de odontopediatria especializado em sedação, em crianças especiais. Fiz curso de resina em dentes posteriores. Então, assim, tô fazendo. E agora, esse ano, eu pretendo fazer um de odontologia digital, envolvendo só a parte de scanner, essa parte que agora a era digital chegou, né? Então, vou fazer agora mês que vem. Então, assim, você não pode parar, né? Eu pretendo fazer implante futuramente. E tô indo. A doutora Isabela Perussi está se atualizando muito e para melhor atendê-los, com certeza. E querendo ou não, assim, hoje eu estou numa fase assim que eu tô assim, eu literalmente resolvi focar na minha profissão. Sim. Porque se eu focar agora, no futuro a gente consegue ter um conforto melhor, né? Então, assim, normalmente eu tô só focando. Minha família que brinca, você quer ver a Isabela? Vai lá na clínica, né? Porque ela vem só pra dormir aqui. Porque eu literalmente tô vivendo pela odontologia, né? Sim. Então, assim, esse ano eu tô diminuindo um pouquinho a carga horária para poder me cuidar mais também, né? Não ficar só focada nisso. Mas eu literalmente vivo pela odontologia. Tipo, é minha paixão, né? Todo mundo fala, olha não tem como falar que ela tá na profissão errada, né? Dá pra ver que ela gosta do que ela faz, né? Ela faz por amor, não é por dinheiro, né? Tanto é que hoje em dia, qualquer esquina você acha um dentista, né? Mas o que te diferencia de todos esses dentistas é você estar sempre se atualizando, você ter sempre empatia, né? E o que eu vejo muito hoje, né, que as pessoas relatam, é que assim, o paciente procura alguém de confiança, né? Que se sente acolhido, né? É algo que não fica só profissional. Exato. Algo que ele senta lá e desabafa, porque não é só uma consulta. A pessoa chega lá e fala, tô com depressão, briguei com meu marido, tô passando por isso, tô passando por aquilo. A gente vira então, psicólogo assim, você vira também. Um psicólogo. Então, assim, se eu ter uma relação fria, oi, boa tarde, tudo bem? Só isso com o paciente, acabou, ninguém vai querer você. Tanto é que você pode ver, você vai em médico, a pessoa fala, fiquei 2 minutos na sala. Não sei nem como ele descobriu que eu tenho pra pensar. Exatamente. Então, o que eu me diferencio é isso, né? Porque as pessoas falam, nossa, você literalmente me acolheu, né? Então, assim, aí onde um vai falando pro outro, né? Sente aquele amor, aquele acolhimento, né? E vê que é natural, humano, que não é forçado. Não é forçado, isso, né? Porque você consegue ir num profissional e ver que a pessoa muda igual com criança. A mesma voz que eu falo com você é o que eu falo com a criança. Sim. E aí tem dentista que muda, né? Fala com vozinha de criancinha. Nanana. E não é isso, né? O odontopediatria não é isso. O odontopediatria é você ser você. Né? Então, você tem que ser você. Então, eu faço isso tanto com minhas crianças quanto com meus adultos e com os meus idosos, porque eu atendo bastante idoso também, né? Entendi. Então, assim, os idosos, principalmente, os idosos gostam de atenção. Às vezes, eles vão lá na sua cadeira só para conversar com você. Então, assim... Isso eu comecei do centro odontológico, né? Porque lá era o público, lá os atendimentos começavam às 7 horas da manhã e ia batidão até 10h30 da manhã, né? Então, era uma demanda de 15 pacientes no dia para um dentista só, né? Então, assim, é uma demanda muito boa. Então, é onde você pega você tem que ter esse feeling, né? Você tem que conduzir, né? Onde você, na consulta, você ganha o paciente, né? No feriado de carnaval mesmo, ó. Eu não fui viajar carnaval, fiquei em casa, tudo. E aí, era sábado de carnaval, 2 horas da tarde, uma pessoa que não era minha paciente mandou mensagem que a avó, de idade, tinha 78 anos, não lembro. Tava morrendo de dor e que viu que o dente estava mole. Se eu podia atender ela naquele momento. Falei, claro, vamos lá. E fui, né? E isso, que dentista? Não é todo mundo que vai atender, não sabe carnaval. Isso é um potencial diferente que tem lá na clínica, no Instituto Dr. Fernando Gentil. Não é só eu. Todas as dentistas que trabalham lá têm esse potencial diferente. Porque o Nando sempre trabalhou priorizando isso, né? Tanto é que cada final de semana tem uma dentista de plantão. Então, o Nando sempre priorizou. Por conta que faz 42 anos que ele trabalha de plantão no hospital também, né? Então, aí eu fui, atendi, aí vi que o dente estava mole, estava muito mole, que a ponto de, se eu quisesse, tirava na mão. Tá. Então, aí eu já fiz o raio-x ali, já montei, elas toparam, montei o centro cirúrgico e já retirei. Já tirou? Lá na clínica tem o centro cirúrgico adequado, né? Que tem todos os aparelhos por conta de saturação, pressão, tudo, né? E eu sozinha, montei ali e fiquei. À noite também, não? Era 3h30 da tarde, no sábado. Aí tirei. Aí, na hora que ela veio no retorno, na outra semana, para tirar os pontos, ela falou assim para mim, nossa, em toda a minha vida, eu nunca fui tão bem tratada igual fui por você. Que delícia. Eu nunca fui tratada tão bem igual
igual a senhora me tratou. Eu falei, senhora não, né? Pode falar você, Sou né? jovem. Ela falou assim, nossa, eu nunca vi um atendimento desse jeito. Porque eu sou muito de abraçar e pegar na mão, né? Às vezes eu vou lá na recepção, eu pego a senhora mesmo, pego na mão e meio abraçada com ela, né? Então ela falou que ela nunca tinha sido atendida desse jeito, né? Isso daí é uma satisfação muito grande pra gente, né? E o atendimento do adulto e do idoso também é feito na sala mágica, também, lá né? na Também sala faço encantada. na sala mágica. Às vezes é um ou outro que eu uso outra sala, quando é algum aparelho que tem na outra precisa sala. ser mais Mas a diferenciado. maioria é naquela sala, né? Ainda Que tem até gostoso. criança que às vezes eu tô atendendo um adulto e a próxima que tá me esperando é uma criança, né? Aí sai o adulto, né? Aí teve criança falando assim pra mim, ô tia, me fala uma coisa, mas por que você atendeu aquele cara grande nessa sala? Ele chora? Falaram desse jeito pra mim, né? Não acredito isso. Eu falo assim, ele chora, você acredita? E você é mais corajosa que ele. Aí ela fala, eu sou mesmo. Reforço positivo. Reforço positivo. Ó, agora vamos fazer um bate-volta, né? Sim. Uma coisa mais rápida para você responder. Então, algumas perguntinhas assim básicas, mas acho que toda mãe tem essa dúvida também. Enxaguante bucal, pode ou não pode para criança? Pode a partir dos 6 anos, né? A partir do momento que a criança sabe cuspir, né? Certo. Porque se a criança não souber cuspir, engolir, aí faz mal. Então, se a criança já tá numa idade que consegue bochechar e cuspir, já pode dar. Depois de comer qualquer doce, já deve correr e escovar o dente. Já deve escovar o dente. Eu sempre falo na consulta, comer o docinho, é proibido comer doce? Não. Mas comer o docinho chama a turma amiga do dente logo em seguida. Vai ter exceções, por exemplo, no aniversário. Né? A mãe não precisa ficar bitolada em levar a escova no aniversário. Deixa a criança se divertir, comer o doce, tudo. Mas chegou em casa, escova o dente. Tá? Não deixa o doce ficar muito tempo na boca da criança. E qual a idade para começar a usar fio dental, Isa? Assim que nasceu o dente. Ah, é? Já pode nascer, já pode usar. Tem um fio dental especial? Tem. Na farmácia vende o fio dental infantil, que tem aquelas haste, né? Que vem parecendo uma varinha de pescar, né? Tem mãe que até brinca que tá pescando na boquinha da criança. Então já pode usar. Quanto mais cedo, melhor, porque a criança já vai crescer acostumando a usar o fio dental. E aquele lá da haste, ele vai até quantos anos? Você tem adulto que usa ele até hoje. Eu prefiro usar ele, por isso que eu estou perguntando pode isso. Pode usar, entendeu? Pode eu acho ele muito mais fácil de usar. Ele é mais prático, né? Então pode usar. E daí você limpa o dente todinho e ele é descartável, né? Então você usa, jogou fora e acabou, né? Então é mais prático, porque é um método que você sabe que a paciente vai usar. Porque sabe que não é um preço muito barato. Isso. Então, assim, é onde o paciente usa mesmo para valer. Sim. E é muito mais prático, né? Porque até você enrolar no seu dedo o fio dental e passar na boca da criança, a criança já foi embora. Já saiu do banheiro. Então, você usa tem de bichinho, você conta uma historinha com ele. E já ganha a criança. E conduz a criança. E a criança com a memória, que eles têm uma memória de tudo que você fala para eles, memoriza, né? Então, quanto mais cedo, melhor que eles vão crescer já sabendo. Tem que usar o fio dental. Usar o fio dental e escovar o dentinho. E chupetas e mamadeiras deixam os dentes tortos? Sim. Bastante. Eles moldam o formato da boca, o formato do bico. Né? Tem criança que com 2 aninhos já costuma ter o hábito de fazer assim com o bico da chupeta, né? Ficar mordendo, né? E aí você repara que são questão de meses, a mordida da criança cruza, né? Você vê que assim, a mordida tá torta, né? Você vê que os posteriores e anteriores estão todos cruzados. Exatamente. Então, só do lado direito. Aí você fala, mãe, ela tem um hábito com a chupeta? Aí ela tem de ficar mordendo aqui. Aí eu falo, ó, é isso, descobriu. Né? Já tem criança que chega até ter dor no dente, né? A mãe levar a criança lá pra mim, não tem uma cara, não tem nada. Aí você olha, ela tá com o hábito de morder a chupeta? Tá. Até o dedo, né? Eu falo que sim, tem muito... Hoje em dia, tem criança que tá nascendo muito... Tem até um amigo meu que me mandou mensagem esses tempo atrás, que ele nasceu a bebezinha dele, falou que ele é muito nervosa, ansiosa. E que aí ele percebe, pra trocar, pra dar banho, pra fazer tudo. Ela tem 15 dias. E aí que ele percebeu que a hora que ele foi trocar ela, ele pôs a mãozinha perto da boquinha dela, ela chupou o dedinho e ficou calma. Se isso era correto ele fazer, dar o dedinho pra ela chupar. Eu falei assim, ó, não é correto e nem a chupeta é correta. Porque isso daí futuramente vai causar trauma. Porém, se ela tá ficando calma com a chupeta, então com essa opção do dedo, eu prefiro que você introduza a chupeta ortopédica. Sim. Pra poder, porque a chupeta com o tempo a gente consegue tirar. Agora o dedo é muito difícil, né? Porque tem o dedo adulto tá ali, que até hoje chupa dedo. O dedo tá ali, acessível, tem todo o horário. E aí, quando a pessoa chupa dedo, o céu da boca, né, que é o palato, fica profundo, né? Então, dá muito problema futuramente, né? Então, pra corrigir, né? Então, hoje em dia, a gente tá usando aparelho ortopédico em maxilares direto nas crianças. Sim. E é possível o bebê ter cárie? Sim, muito. Porque, porque assim, o dentinho começou a nascer, né? Então, ele tá...
pulou na gengiva ali, né? Então você tem que começar a escovar. Se você não começa a escovar e o bebê já tem um certo... A alimentação dele tem bastante carboidrato fermentáveis, tem bastante ou é fórmula, ou mama muito no peito. Tem cárie, né? São crianças que já nascem com alto índice de ter cárie. Então, assim, eu já cheguei a pegar bebê de 1 ano e meio com um canal para fazer. Criança com dente, 2 aninhos e meio, de eu ter que extrair 9 dentinhos, 5 dentinhos. Tudo com cárie, perder todos esses dentes. Aí tem que extrair. Tem que extrair. No caso, quando é 9, no caso desse de 9 e esse de 5, a gente está fazendo uma prótese pequenininha, infantil, porque para a criança não perder a função daqueles dentinhos, função de mastigar, função da fala, tudo. Então, tem 2 pacientes que eu estou com um processo de prótese. E aí, esses 2 pacientes, quando são procedimento mais invasivo, a gente leva no hospital, né? Quando a gente dá como a gente dá o nosso diferencial é isso. Como a gente dá os plantão no hospital, eu consigo levar as crianças para ser tratada lá. Então, ela interna um dia antes. Então, lá eu tenho a equipe de anestesista, equipe de enfermeira, equipe de médico. E nós, dentista, que é eu e o Nando. Então, aí nós deixamos, tem tudo um apoio, né? Então, se a criança dorme o dia lá, fica de jejum, faz anestesia geral na hora do procedimento. E aí, se acontecer alguma coisa da criança ter alguma alergia, eu tenho uma equipe de suporte. Porque se eu sedar lá na minha clínica... Porque hoje em dia a gente tem sedação com óxido nitroso e sedação medicamentosa, né? Tanto eu estou fazendo esse curso. Mas a gente tem um alto porcentagem de negativo. Ó. As mães não aceitam, porque não é todo mundo que sabe qual alergia que seu filho tem. Então, imagina eu vou sedar uma criança lá na minha cadeira. Põe o óxido nitroso e põe a medicação que dá para fazer intramuscular. Ela tem uma alergia que a mãe não sabia e eu também não sei. Então, até eu pegar a criança e correr para o hospital, eu posso correr o risco de eu perder a criança. Então, você trabalha tanto na clínica quanto no hospital, tanto na clínica casos. E no hospital. Tá. Então, assim, na clínica a gente vai começar a aderir o óxido nitroso a partir do mês que vem, mas, assim, vai ser só o óxido nitroso em determinadas situações. Então, vão ser todas as crianças. Quando são casos mais invasivos, a gente já opta pelo hospital, porque a gente tem esse método mais fácil e aí uma equipe de suporte maior. Criança pode ter bruxismo, Isa? Pode, tá tendo muito. Muito. Né? Criança de até 1 aninho, 2 aninhos. As crianças estão vindo muito ansiosas, muito tensa. Então, assim, a gente já percebe, eu tenho criança de 2 aninhos, 3 aninhos, que tá com o dentinho desgastado já, de tanto bruxismo, da mãe ouvir à noite ranger os dentes. Nossa! Então, tá vindo demais. Então, não é um problema só para os adultos, né? As crianças já estão nascendo assim. E tem que usar uma plaquinha específica. Então, aí eu faço todo um tratamento, né? Eu faço o tratamento de falar para a mãe botar a criança numa atividade física, principalmente natação, para relaxar a criança. Faço o tratamento do sono, né? Para ver o que a criança onde está errando ali o processo na hora de dormir, que também tem a ver. E aí tem determinados casos que precisa da plaquinha relaxante para a criança, que não é a plaquinha igual de adulto, né? A plaquinha de criança nós chamamos plaquinha de Maurício, né? Com expansor. Porque ela vem adaptada, os dentinhos, para não prejudicar a formação e o crescimento dos dentinhos. Porque se eu botar uma placa de bruxismo igual a nossa, que cobre todos os dentes, eu tô... Você vai perder espaço, né? Fazendo uma negligência ali, né? Isso. Então, não posso. Então, tem que usar a placa correta. Por isso que você tem que sempre levar a criança num especialista. Especialista em criança. Senão, acaba fazendo algum procedimento errado. É mito ou verdade que o leite materno é mais cariogênico que o leite industrializado? É verdade. É verdade? É verdade. O leite, antigamente, era algo que era até difícil de conversar, porque ninguém acreditava, né? E você corria até o risco de perder a mãe, né? Porque não é todo mundo que aceita isso. Mas agora, no começo desse ano, saiu uma matéria confirmando de que o leite materno é mais cariogênico do que o leite de vaca. Porque não é só assim, não é só o leite materno, é tudo um composto junto, é um grupo, né? Sim. Então, assim, é o excesso do leite materno, mais a falta de escovação, mais carboidratos fermentáveis, mas tudo... E os cuidados da higiene da própria mãe também. Também. E alimentos também. Sim. Então, assim, o leite da mãe, a gente não controla açúcar. Exatamente. O leite de vaca, a gente consegue controlar. Então, assim, tanto é que a maioria... Eu tenho 3 crianças que são alto índice de cárie mesmo, que tem bastante doença cárie,
Que as 3 é aquela que fica 24 horas no peito. Mama de madrugada, mama durante o dia e aquela que tem muita cárie, porque é um alto índice que tem em questão do peito. Tem uma que tem uma que a mãe já entendeu que era isso, né? E a gente já conseguiu desmamar a criança e conseguimos controlar essas cáries dele. E tem crianças que ainda tá em processo, porque é difícil se falar sobre isso, né? Não é todo mundo que entende, né? E eu tenho também criança de 3 anos, porque hoje em dia as mães estão deixando as crianças mais tempo no peito, né? Então tem criança de 4 aninhos que ainda mama no peito. E aí não tem uma cárie na boca. Mas por quê? A mãe sempre foi bitolada, né? Sim, escova, tem muito cuidado. Não deu doce até 2 anos e meio. Agora está introduzindo doce. Então tem tudo... São vários fatores, né? E uma última dúvida agora. Está tendo um vírus muito frequente nas escolas, né? O pé, mão e boca. Isso. O que a mãe deve fazer? Normalmente a mãe procura um médico, né? E aí o médico receita antibiótico, tudo e pronto. Sim. O ideal é você levar num dentista, porque o dentista a gente tem um tratamento de laser, que é o laser, ele seca em questão de 3 dias. Nossa, muito mais prático. Muito mais prático, né? Então a gente faz todo um tratamento. E eu mesmo tenho o vírus pé, mão e boca, tem agora o vírus da gengiva estomatite, né? Que é um vírus que tem muito... Eu atendi uma criança mês passado, que a mãe falou que já tinha ido em 3 médicos e o quadro só estava piorando. E aí que não sei quem falou pra ela, vai no dentista, tá com ferida na boca, né? E realmente tinha que ir no dentista, porque a gente entra todo um protocolo da gengiva estomatite pra conter o vírus. Da gengiva estomatite é o vírus da herpes, né? Então, assim, todo mundo tem o vírus da herpes, mas cada um desenvolve ou não. Se manifesta de uma maneira. Tem paciente que nunca vai desenvolver. Sim. Então, tem paciente que desenvolve. Então, assim, são vários fatores, né? Então, o vírus do pé, mão e boca também. Então, a gente faz todo um protocolo para ajudar na questão da higienização e na questão do laser. Gente, o laser é uma boa ajuda, né? O laser hoje em dia ajuda tudo, né? Até processo de pós-operatório, quando tira dente, quando faz esfrenectomia, tudo. Então, o laser é fundamental, ele ajuda demais. Agora eu vou deixar um espaço aqui para você, Isa, deixar um recadinho para os nossos seguidores. Só olhar ali? Pessoal, aqui na câmera. Pessoal, sigam lá meu Instagram, doutora Isa Perussi, famosa tia Isa. Vocês que têm medo de dentista, têm medo de levar seu filho no dentista, lá no Mundo Encantado Dentinho é o lugar ideal. Lá a gente cuida com muito amor, muito carinho, muita humanização. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir acolhidos e a criança vai sair muito feliz de lá, super animado, e vão querer ser uma criança saudável, sem cárie e amando ir no dentista, tá bom? Lá na minha bio tem meu número do WhatsApp, pode marcar a consulta, estou à disposição de vocês. Doutora Isa, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço por esse essa honra. Foi muito gostoso esse bate-papo. Acabou falando até demais, né? Falei bastante, que eu gosto de falar. Quando eu pego pra falar, aí que eu falo mesmo. Mas foi muito esclarecedor, tá? Gostei demais. E assim, vamos convidar o pessoal para estar aqui com a gente no Pode Mais Saúde também, para vir em outros episódios. Hoje foi o primeiro episódio, mas vai vir muito aí, com muitos profissionais legais. Vai ser incrível. Até mais, então, beijo. pessoal. Tchau, tchau.